Vamos hoje para uma discussão em que a nossa protagonista acaba descobrindo um portal dentro de seu armário que irá ligar o Brasil e a Coreia. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrar a fundo nessa aventura Brasil-Coreia, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Além do Guarda-Roupa é uma série brasileira que lançou no final de 2023 e vai nos levar a acompanhar a nossa protagonista Carol. Carol é uma típica adolescente, só que existe uma coisa diferente dela dos outros adolescentes. O que está na moda nessa época, nesse ano, é justamente bandas de K-pop. E Carol é uma coreana, porém ela não gosta de K-pop, ela odeia tudo que venha da Coreia. Então é interessante isso, gente, porque tecnicamente essa série, além do Guarda-Roupa, é como se fosse um K-drama, só que brasileiro. Nossa história vai começar justamente com isso. A Carol sempre deixando claro que ela odeia qualquer coisa que esteja relacionado à Coreia. Justamente porque seu pai era coreano e a abandonou quando sua mãe morreu, e ela acabou ficando aos cuidados de sua tia e sua prima. Nossa história vai se desenrolar justamente nesse contexto, quando sua tia e sua prima resolvem mudar o café que pertence a ela para um K-café, já que os grupos coreanos estavam fazendo sucesso entre os adolescentes. E a Carol fica extremamente chateada e irritada com isso e acaba quebrando o espelho em seu armário. A partir deste momento que ela quebra o espelho é que as coisas mudam. Carol sempre foi uma jovem apaixonada por balé. Ela foi criada por uma mãe que era bailarina e o sonho dela era ser sim bailarina. Porém, sua tia detestava que ela tivesse esse sonho, já que a mãe da Carol, que é a irmã, tá, gente, no caso da tia dela, era bailarina e ela acabou morrendo. Então nunca a Carol teve essa possibilidade de realmente investir grande no sonho de ser uma bailarina, mas mesmo assim batalhava. Como eu disse, gente, a história dela começa a mudar quando ela quebra o espelho. No momento que ela quebra o espelho, misteriosamente abre-se um portal que liga o quarto dela à Coreia. A vida da Carol começa a mudar justamente por causa desse portal que acabou abrindo do quarto dela para o quarto de uma das estrelas do grupo mais famoso, que era o ACD. Então, gente, aí é que toda a história começa. É bem interessante porque dá aquele gostinho de K-drama brasileiro e que a gente se diverte bastante. Quando ela descobre esse portal, é justamente quando o cantor do grupo, do ACT, acaba entrando em seu quarto, pois ele estava fugindo de vários problemas que a equipe, ou melhor, o grupo, essa banda, estava passando, já que ele estava tendo um problema para criar uma nova música. É cômica a situação, porque justamente é aquele típico clichê que nós conhecemos de um K-drama, de um J-drama, que é os protagonistas se detestam no começo da história, se implicam um com o outro, mas ficam no final da história. Isso não é um spoiler, gente. Quem conhece K-drama, quem conhece história, sabe que é assim. E é justamente isso. Além do Guarda-Roupa, vai ser baseado desse jeito, mas com aquele toque brasileiro. Então, os dois se tornam como gato e rato, porque a Carol não quer ele lá, ele não quer seguir as regras da Carol, justamente porque tudo que está ligado à Coreia, a Carol detesta. Um ponto interessante sobre essa série é justamente mostrar aquela questão de que literalmente virou febre essas histórias de doramas, de K-dramas, de J-dramas, justamente mostrar isso.
se tornou uma febre literalmente no Brasil. E uma prova disso é justamente o que? Essa série Além do Guarda-Roupa. Um outro ponto que eu achei muito interessante também é a parte da questão do balé. Porque assim, nós vemos a personagem, por mais que a mãe dela tenha morrido, tenha sofrido um acidente, ela sempre insistiu com esse sonho. No começo se tornou algo que era apenas parte da mãe dela, mas porém com o tempo, quando a Carol ia crescendo, ela se ligou à mãe justamente com aquela questão do balé. Na mente dela, e até mesmo até o final da série, nós vemos que ela vê que o que liga ela à mãe é o balé. Então é interessante o fato que ela sempre tenta equilibrar a agenda dela. Na real, a história da própria Carol também se torna, vamos dizer, uma questão de Cinderela. Ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai e ficou aos cuidados da tia má, vamos assim dizer, gente. Então, tecnicamente, ou o melhor jeito de dizer literalmente, tudo era obrigação da Carol. Cuidar do café, fazer as tarefas de casa, fazer as compras da casa, tudo era obrigação da Carol. Então nós temos sim também uma mistura de contos de fada, e tudo se transforma justamente quando o lindo príncipe dela, que é um cantor de um grupo K-pop, surge na vida dela. Tudo no começo, as coisas começam com o pé errado, mas depois com o tempo vai se desenvolvendo. É interessante essa construção, mas sim temos de dizer que é uma história bem clichê, que é normal de um próprio dorama. Aquela coisa que nós sabemos que os dois irão ficar juntos, querendo ou não. Porém, eu vou ser sincera com vocês, gente. Além do Guarda-Roupa, é uma série que começou muito boa, bem interessante, divertida, você ria com toda a situação. Só que, com o andar da história, ela acabou se tornando um tanto monótona demais e decepcionante no final. Não que o final tenha ficado ruim, mas eu esperava uma coisa além da história, principalmente a questão da Carol dar um passo de querer ir para a Coreia, já que o guarda-roupa dela ligava a Seul. Ai, Nathalie, mas tem uma cena que ela vai. Ok, gente, tem sim uma cena, tá, que ela vai, que é bem no começo, mas ela dá um passo maior, ter essa questão de enfrentar esta raiva, esquecer esta raiva que ela tem da Coreia por causa do pai dela e conhecer o lugar. Entende, gente? Ok, a gente entende que a série vai ter sim uma segunda temporada, ou melhor, é para ter. Eu ainda não sei, não achei confirmações de que tenha realmente uma segunda temporada, mas mesmo assim, eu espero que nessa segunda temporada nós temos uma questão um pouco mais avançada da Carol de querer ir para a Coreia, já que ela descobre toda a questão do que acontece com o pai dela, porque aconteceu isso, a decisão que ele tomou. Senão a história literalmente vai se perder e vai acabar se tornando uma coisa bem fraca. Agora, um ponto bacana, eu acho que dessa série é o fato de que como realmente ela foi gravada. Porque, sim, literalmente, os atores que fazem o grupo de K-pop são coreanos. Então é interessante isso, e até fiquei questionando como realmente foi todo esse trabalho deles fazerem, justamente porque os 4 eram coreanos e quem traduzia a conversa com os outros era justamente a atriz, que é a Carol, que ela falava coreano, e bem provável também o Pyong, que faz parte dessa série também, porque eu acho que eram os dois únicos que tinham realmente uma comunicação maior com esse grupo de K-pop, com esses 4 rapazes, para se comunicar tudo. Aí vem aquela questão, imagina o trabalho, gente, de você fazer da cena, porque quem já assistiu Além do Guarda-Roupa vai entender que os dois conseguem se comunicar tranquilamente, de algum modo, milagrosamente, misteriosamente. A Carol, o Diguinho, que é o amigo dela, todo
mundo consegue se comunicar com os meninos do grupo facilmente, sem ter problemas. Isso é uma questão que eu gostaria de saber se eles vão dar uma explicação nas outras temporadas ou simplesmente vão deixar desse jeito. Creio eu que vão deixar desse jeito. Então eles conseguem se comunicar normalmente. Imagina, gente, o trabalho que for fazer, porque eles falavam em coreano e daí o ator tinha que interagir em português e daí fazer toda aquela montagem para fazer como se eles estivessem se comunicando normalmente com o português. Então eu acho que nessa parte a série deu realmente um certo trabalho. Eu esperava mais, tá, gente, do final da série. Além do guarda-roupa, como eu disse, começou bom e terminou de um jeito bem complicado, bem decepcionante. Eu acho que poderiam ter dado um outro tipo de final. Mas sabe-se lá qual vai ser a ideia de como eles vão fazer se tiver a segunda temporada. Talvez a segunda temporada tenha partes guardadas que vá nos entregar aquela questão de a Carol ir para Seul, entender melhor a questão da história do pai dela e, sinceramente, dar um destino um tanto mais decente ou até muito melhor para a própria protagonista. Apesar dessas questões de o final me decepcionar, eu gostei da série, mas a minha nota para ela seria um 4, justamente por essa questão de ter deixado a desejar o final. Eu esperava outro tipo de final. Sinceramente, eu não acho que deveriam transformar a tia dela tanto numa pessoa tão bondosa, muito pelo final, por tudo que ela passou, mas sabe-se lá como é que vai ser, qual é a ideia do roteiro. Eu realmente esperava que a Carol tomasse um outro tipo de atitude sobre a tia e a prima por tudo que ela passou, mas a ideia é também mostrar que elas passaram por dificuldades. A tia teve muitos problemas para se virar cuidando tanto da prima quanto da Carol e ainda ter que manter o café em pé. Mas eu acho que, mesmo assim, na minha opinião, eu não acho que deveriam ter uma solução tão mágica como parece que é para ter a segunda temporada. Se você não assistiu Além do Guarda-Roupa, então é uma ideia, se você é fã dessa questão de K-drama, tá, gente? Não é literalmente um dorama, é uma série brasileira, mas tem aquele toquezinho de banda K-pop, aquela parte ligada à Coreia e aquele dramalhão que existe meio bem numa série de coreana, que talvez valha agradar. Ela pertence ao catálogo da HBO, mas também tem na Globo, ou dá pra vocês darem uma procurada e achar na internet. Então, assim, é uma ideia diferente de série pra vocês e vejam e tirem a conclusão de vocês. O que vocês acham desse dorama brasileiro? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Além do Guarda-Roupa, o que você achou? Se você gostou ou não, realmente, Nathalie, eu acho que faltou coisa na série, principalmente o final. Eu esperava que a Carol ficasse com outra pessoa. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!